Coringa 2 é realmente uma piada. Isso daqui foi o pedido, o maior pedido da última semana foi a gente assistir o Seijinho vendo Coringa. E eu vou dar graças a God que o Seijinho fez isso daqui, porque eu não vou assistir esse filme. A gente não assistiu, gente. Isso. E assim, eu nem sei se eu tenho vontade alguma de ver isso aqui, porque assim, eu gosto tanto do 1, eu gosto muito do Coringa 1. Eu adorei assistir no cinema, me deu esperança, sabe? Olha, caramba, dá pra contar histórias bem diferentes com o universo dos heróis ainda. Não morreu. Aí chegou o Coringa 2 e morreu. Chegou 2 e morreu. Será que literalmente? Chegou 2 e morreu. Vamos descobrir. 2024 foi um ano cheio de filmes horrorosos, como Emília Pérez, Madame Web, Feios, Borderlands, e no meio de... Nossa, é verdade, foi um ano cheio de coisa ruim, né? Foi. Caraca. Tudo isso, Coringa 2 ainda conseguiu se destacar como um dos piores do ano. É um feito e tanto, a gente tem que parar pra aplaudir um pouco. E nesse segundo filme ficou parecendo muito que eles se arrependeram muito de terem feito o primeiro Coringa. Provavelmente eles viram que esse filme acabou agradando uma galera com quem eles não querem se associar, tipo os incels e os traficantes do Rio de Janeiro. Você é beta, Murray. Mas a incrível solução que eles criaram pra tentar resolver esse problema resultou numa das piores sequências já criadas. Você fica 2h30 vendo o filme cagar na cabeça do Coringa, humilhando ele de todas as formas possíveis, torturando ele, abusando dele e ele completamente impotente, sem ter o que fazer. É um filme completamente sádico. Todo mundo já entendeu que ele é o vilão e ele precisa ser punido, mas isso daqui é 2h30 batendo em cachorro morto. Enfim, vamos analisar essa obra que pela primeira vez na história conseguiu fazer com que cinéfilos, incels e traficantes concordem em uma coisa: Coringa 2 é muito ruim. Ah, e se você não viu o primeiro filme, também não tem problema nenhum, porque aqui nesse segundo eles recontam o primeiro filme inteiro. Além de tudo isso, eles querem roubar o meu emprego. Mas basicamente, Arthur Fleck é um cara que sempre levou uma vida terrível. A mãe dele sempre foi uma desgraçada e ele nunca conseguiu se consagrar como comediante. Até porque ele não tem graça nenhuma. Se bem que isso também nunca impediu ninguém de ser comediante, né? Pra você ver como ele é fracassado. E aí você vê ele ficando cada vez mais maluco e mais violento. Até um momento em que ele mata 3 caras no metrô que estavam enchendo o saco dele. E esse crime choca todo o país, inclusive a galera que rima no metrô ficou sem rimar no metrô por mais de um mês depois daquilo. O Arthur também mata o chefe dele, e aí isso daí ninguém se importa muito. Mas ele também mata um apresentador de TV ao vivo em rede nacional, num programa tipo Sabadão com Virgínia Fonseca. Depois disso, ele foi preso e levado até o Hospital Estadual de Arkham, que tem o nome de hospital, mas na verdade é um presídio. E agora ele tá esperando pra ver qual vai ser a sentença dele. E o segundo filme começa aqui e basicamente é só isso o filme inteiro. É ele esperando o julgamento dele. Ele que comete o crime e a gente que tem que pagar vendo essa merda. E obviamente lá no hospital ele não é bem tratado pelos guardas, ele é constantemente humilhado e maltratado de diversas formas diferentes. Ou seja, um hospital normal. E é exatamente por isso que eu decidi confiar no meu potencial de me curar sozinho e nunca mais ir no médico. As pessoas que falam que Coringa apela pra fantasia masculina, elas estão certas exatamente por esse motivo. Que é um filme que reforça que o hospital é o pior lugar do mundo. E aí, a advogada do Arthur tá tentando provar, junto com a ajuda de uma psicóloga, que ele sofre de um transtorno de múltiplas personalidades. Segundo a teoria da psicóloga, os abusos que ele sofreu na infância fizeram com que ele criasse essa persona do Coringa. E quem cometeu todos aqueles crimes, aqueles assassinatos, foi o Coringa, não foi o Arthur. Olha que conveniente. E eu já adianto o Coringa que está dentro de quem, seguindo essa lógica? Ué. Do Arthur, ou seja... Mas assim, não seria uma boa desculpa pra ele ir pro asilo Arkham e não ser julgado assim? Porque teoricamente então nem insano. Eu acho que é isso que eles estão tentando fazer. Eu acho que em vez dele ir pra prisão, ele iria pro asilo. Ah, tá. Eu acho que é isso. O Lorota, ele não tem 2 personalidades, só que é muito engraçado que durante o filme inteiro, realmente, a advogada e a psicóloga ele ficam tá no Arkham. Ah, isso é o Arkham. Ele falou que isso é o Arkham, só que na verdade aí o asilo é meio que uma prisão. Ah, mas o asilo Arkham é tipo uma prisão, é tipo um... Ou seja, tá tudo errado, é por isso que quem tá doido fica mais doido aí. Não, mas eu imagino o Arkham, tipo...
Ah, eu posso estar imaginando errado também. Tipo, Posso estar imaginando errado. porque eu não sei como é de verdade os bagulhos. Deve ter tido 1 milhão de versões, é que não deve ser igual a nada, né? Sei lá, A mano. advogada e a psicóloga Não sei, ficam não tratando manjo como se muito. tivesse 2 pessoas. Ela fica tipo, nossa, Arthur, você lembra o que o Coringa fez naquela noite? O Coringa apareceu de novo depois daquilo? Será que eu posso conversar com o Coringa? Irmã, eles são a mesma pessoa! Parece que a maluca é você! Bom, daí um dia um dos guardas inscreve o Arthur numa aula de canto. E lá o Arthur conhece uma mulher chamada Harleen Quinzel, ou apenas Lee. Chamada que é Lady a Arlequina. Gaga. Ela diz que cresceu no mesmo bairro que o Arthur e ela também teve pais terríveis. Por acaso eles moram no bairro do Chaves? Que porra é essa? Por que todo mundo tem pai terrível ali? E assim que ela viu o Coringa matando aquele apresentador ao vivo, ela imediatamente se tornou uma fã. E aí, inspirada nele, Mas isso com certeza aconteceria. Coisa boa, Até aqui saudável. tá certo, porque tipo assim... Não, tem gente doida que, de fato... Mano, não tem aqueles malucos americanos que ficam recebendo um monte de carta, Tem, as... se casa, as fãs de serial killer. Tem até um nome pra isso, que são as... Louca. Ô, meu anjo, vai fazer outra coisa. Acredita em você, você é capaz. Segura na minha mão, vai dar tudo certo. Também pode ser considerado isso daí mesmo. Não, eu acho que assim, ó, a partir do momento, imagina, eu acho que poderia ser um bagulho, o Estado poderia fazer isso. A partir do momento que chegou uma carta de uma fã pra um serial killer, Você já coloca na listinha. você já coloca na lista e já prende. Prestar atenção. Não, Aí não. Você já Você já deixa vai lá e marcado. convida ela pra entrar no sanatório e já fica junto, É, tá ligado? exatamente. Porque ela foi lá e botou fogo no prédio dos pais dela. E depois de ter conversado com essa mulher por um total de 2 minutos, o Arthur já começa a cantar sobre como ele encontrou o amor da vida dele. Ah, esse filme é um musical, tá? Só que nem precisava ser as músicas estarem ali ou não faz diferença nenhuma. Nenhuma música Emília contribui Pérez. com a Emília narrativa Pérez, em é. nada. Elas só estão ali como uma representação do estado mental do Arthur. Só que eu já tô vendo que ele é maluco, não precisa reforçar isso com música. É tipo se o Kanye West lançasse uma criptomoeda pra reforçar que ele é pior que assim, ó, se o filme fosse bom, não seria ruim, né? Você tem um Mas ponto. assim, se tivesse umas 2 cenas de música na mente dele, já que tem a Lady Gaga ali, poderia ser bem feito. Porque tem aquelas imagens meio icônicas, né, do Coringa dançando com a Arlequina e tal. Poderiam construir uma cena na mente do cara, umas 2 ceninhas. Mas de resto, eu acho que... Eu não vi, né? Não sei se... completamente louco, não precisa. Comentem. Eu já tô vendo. E eu não tô nem dizendo que as músicas são ruins, mas é que elas são completamente inúteis mesmo. Daí num dia eles assistem a um musical de verdade, não essa bosta, numa sala de projeção. E ali se levanta e simplesmente bota fogo no lugar. Muito corajoso eles terem incluído essa cena no filme, porque poderia ter inspirado alguém a fazer a mesma coisa na sala de cinema. De tão merda que tá sendo esse filme até agora. Caraca. Mas isso cria uma grande confusão e correria. E sim, os pacientes dessa ala onde está ali, eles têm acesso fácil a fogo. Por que não teriam? Parece uma ótima ideia. Ela e o Arthur tentam escapar juntos enquanto eles ficam cantando alegremente, mas no final eles são pegos pelos guardas. Talvez não seriam pegos se eles não tivessem cantado. E essa cena é muito legal porque ela não serve pra absolutamente nada. Assim como 80% das cenas desse filme. É um filme muito constante. O melhor que você tem a fazer é só deixar esse filme de fundo e escutar as músicas dele enquanto você assiste uma aula da Lura. Que pra quem não sabe, é a maior escola. Boa propaganda, tá? A gente tá aprendendo com isso aí, gente. A gente tá tentando fazer dessa forma aqui quando a gente tem, que é nunca, né? Propaganda. O Arthur é punido com 2 semanas na solitária, mas durante esse período ele é visitado pela Lee, que convenceu um dos Como? guardas a deixar ela entrar. Daí ela diz que vão soltar Caraca. ela porque o Arthur tá sendo uma má influência pra ela. E realmente também parece uma Que papinho. Não, a gente vai te soltar. Porque você tá sendo mal influenciado. Sua aqui, louca, tá? maluca, a gente vai soltar você. Top, desculpa. Mas não é mais legal aquele rolê? Tudo seria mais legal que esse filme, pelo jeito, né? Mas assim, a ideia da Arlequina ser uma psicóloga, uma psiquiatra, que vai ficando louca ao tentar curar o Coringa, é mais legal do que essa ideia dela já estar lá dentro. Porque aí seria um filme bem interessante de se ver. Sim. Ela cada vez mais pirando junto com a pira dele, tá ligado? E ele... Ah, enfim... ótima ideia soltar uma Acho que pessoa qualquer que coisa seria acabou melhor de que isso aqui, botar fogo no prédio. Eu não vejo como isso poderia dar errado. E aí, antes de ir embora, ela coloca a maquiagem de Coringa no Arthur e eles realizam um amor. E, obviamente, Meu o Deus. Arthur Meu é Deus. extremamente precoce. Porque esse filme vai fazer de tudo pra ridicularizar esse personagem ao máximo. Depois, o Arthur se prepara pra dar uma entrevista pra um apresentador de TV. E eu também não sei como eles acharam isso uma boa ideia, tendo em vista o histórico dele com apresentadores de TV. E o Arthur ainda
ainda Da dá última um vez não deu beijo na certo. advogada dele antes de ir ao ar. Uma clara alusão ao que ele faz ali no primeiro filme, durante a entrevista dele, ele também dá um beijo numa das convidadas. E aí você pensa, meu Deus, vai dar merda, ele vai enlouquecer de novo. E realmente, ele enlouquece. Só que dessa vez, ao invés de matar o apresentador de TV, ele canta uma linda canção em homenagem a Lee, por quem ele está perdidamente apaixonado. Cara, eu acho que Nossa, que até o romântico. apresentador teria preferido o tiro. E Nossa. também teria sido muito mais engraçado se ele tivesse cantado Imagine, do John Lennon. Isso sim teria sido cinema, teria salvado esse filme da desgraça que ele foi. Bom, Por finalmente quê? o julgamento do Arthur se inicia e essa expressão que ele faz resume perfeitamente a experiência de assistir esse filme. Essa parte aqui é completamente arrastada, chata e não acontece porra nenhuma. Assim, eu acredito 100% em tudo que o Sejão tá falando, porque quando você vê que o próprio ator, que é um atorzaço, tá? Ele assistiu o filme e falou, ficou uma merda, é porque não tem o que, É sabe? suspeito. Seria tão bom se esse filme tivesse um dueto juntos com Shallow Now, só pra terminar. Pô, pior que Se Nasce Uma Estrela, ela canta bem, né, mano, nesse filme. Tá aí um filme que é, tipo, é meio musical, né? Tipo, é um filme sobre música, não é musical, né? Mas é um filme que as músicas ficaram icônicas aí, né? É um filme que um filme. Se não tivesse um monte de música a cada 5 minutos, realmente as pessoas iriam dormir. E aí você entende porque essa merda é um musical, né? O promotor de justiça do caso é o Harvey Dent, o famoso Duas Caras, Duas que Caras. ainda não é o Duas Caras. Aqui ele só tem uma cara ainda, a de Twink. E aí fica ele tentando provar que o Arthur é malvado e não maluco, e a advogada do Arthur tentando provar que ele é maluco e não malvado. Aqui o filme tenta recriar a experiência de ver os seus pais se divorciando. É muito bom. E as coisas não parecem estar indo muito bem pro Arthur. A defesa dele tá bem fraquinha. Até porque a advogada dele parece o meu amigo tentando me convencer que a gótica de cabelo colorido que ele tá conhecendo não vai tentar sequestrar o gato dele e nem bater o carro dele na marginal enquanto ela dirige bêbada, igual as duas outras que vieram antes dessa fizeram. E a advogada do Arthur ainda diz que Ali Eu não vai sou fazer eles gótica, perderem tá? o Só pra caso. deixar Porque Ali claro. fica conversando com a imprensa, fica dando entrevista dirige. e indo contra a E nem narrativa que bebe. eles escolheram de dizer que o Arthur e o Coringa são duas pessoas diferentes. E a cada entrevista que ela dá, a chance deles ganharem diminui. É como se o Arthur fosse o Bolsonaro e a Arlequina os filhos do Bolsonaro. E aí o Arthur pede pra advogada pegar leve com a Ali, porque ela é a única que entende ele. Ela cresceu no mesmo bairro e também Analogia. sofreu na mão dos pais. Só que a advogada desmente isso, dizendo que ela nunca morou no mesmo bairro que ele. E os pais dela são maravilhosos, o pai dela é médico. Além disso, ela se internou naquele hospital por conta própria e também teve alta quando ela quis. Sem contar também que ela tem até pós em psiquiatria. E eu sei lá, porque tem tanto maluco em psicologia e em psiquiatria. Pra mim isso daí é a sempre mesma tem coisa que que ter, né? médico que fica gripado. Aí, ó, você viu como o filme é fraco no roteiro? Tipo, seria muito mais legal ver ela 100% sã, se tornando insana, do que do nada ela já ser... Ela Já ser ela doidinha. Ela quis, tipo assim, mano, ela tem pós em psiquiatria e ela quis entrar lá, porque sim, tipo assim, ia ser tão legal ver uma construção de uma personagem e a Lady Gaga atua bem, mano. Assim, quando ela quer atuar mal, ela atua muito mal também. Mas, no geral, ela é uma boa atriz. Os dois são bons. O cara é bom ator e ela é boa atriz, né? A direção e o roteiro Só que é a direção que... Só a direção que não tava boa. ruim. É muito doido, ó. O diretor é bom porque já fez filme bom. Os dois são bons atores. O roteiro que é uma merda, né? Que o diretor é culpado nisso, porque ele também é roteirista. Depois ele pergunta pra Alice se ela realmente mentiu pra ele e ela diz que sim, na maior cara de pau, né? Só que aí Ué. vem a cereja do Você bolo. quer cobrar sanidade maluca é foda também, É né? complicado também. Falou o cara que achava que tava tendo um relacionamento com uma menina que era invisível no outro filme. Tá ligado? Ela diz que ela tá grávida dele. Só que, obviamente, Ih, ele não rapaz. acredita. Ele fica todo feliz. Por que ele não iria acreditar na mulher que abertamente admitiu Ele que é ela é doido, uma né? grande mentirosa, né? O quão É igual o longe eles Davi foram Brito pra tornar falando esse que ia ser personagem mais patético. pai. Esse é o nosso Coringa brasileiro, né? É o nosso Coringa brasileiro. Davi Brito Vocês falando ficaram que ia sabendo ser disso? pai. O cara chegou falando que ia ser pai. Aí a mina foi lá e terminou com ele porque ele mentiu. Porque falou que era mentira dele. Ela não tá grávida. E ele falou Ele pra... fez um monte de live chorando. Ele fez um monte de live chorando. Até hoje eu não entendi se ele vai ser pai ou não vai ser pai. Também não entendi nada. E ele chorando, falando, eu comprava muita fruta. Eu comprava fruta pra ela toda semana. Mano,
Mano, ó, existe um paralelo entre Davi Brito e o Coringa 2. É o Coringa brasileiro, é o que eu tô falando. Você já viu que horas ela volta? Possível é admirável. Irei aplaudir com os pés, pois com as mãos estarei me masturbando de felicidade com esse filme. Bom, no outro Nossa, dia do calma julgamento, aí, eles pô. chamam como testemunha a antiga vizinha do Arthur. Pra quem não sabe, ele invadiu o apartamento dela uma vez porque ele delirava achando que os dois tinham um romance. Tá lá. E aí a advogada do Arthur começa a fazer perguntas pra ela sobre o que a mãe do Arthur dizia sobre ele. E a vizinha diz que a mãe do Arthur contava pra ela que o Arthur vivia num mundo de fantasia, que a risada dele era extremamente ridícula e que num dia, pra fazer ele parar de chorar, ela inventou que ele seria um ótimo comediante. E ele acreditou nessa mentira a vida inteira dele, tentando se tornar um comediante. Só que ela sempre achou ele extremamente ridículo e sem graça. Aqui a top estratégia da mães da advogada atualidade. era mostrar que os constantes abusos que ele sofreu da mãe dele fizeram com que ele dividisse a personalidade dele entre Coringa e Arthur. Mas que história merda, mano. Tipo, Não, pior que é. Pior que é uma boa defesa, assim. Só Não que a é? execução... Não é, porque, tipo assim, ela poderia execução. provar que ele é insano, mostrando que ele é um louco do caralho. Não precisa criar uma dissociação. Porque não tem como absolver uma pessoa porque a outra personalidade matou. Vai deixar meio presa e meio solta? Não tem como, entendeu? É uma semana preso. Não dá. Então, assim, de qualquer jeito é bosta, tá ligado? Mas, obviamente, esse tiro sai pela culatra. A estratégia dela não dá certo. E sabe o que é mais engraçado? É que tem uma cena idêntica a essa naquela série horrorosa da Velma, em que a Velma fica humilhando o Fred pra provar que ele é um crianção bananão que jamais seria capaz de cometer nenhum crime. É exatamente a mesma coisa que o advogado tá fazendo. Em termos de roteiro, Velma e Coringa 2 estão na mesma prateleira. Bom, mas como você já deve imaginar, o Arthur se sente completamente humilhado por aquele depoimento e demite a advogada dele na hora, na frente de todo mundo. E ele diz que ele vai começar a se representar sozinho, porque ele deve ter pensado, se o Gênio. estudante de direito consegue fazer alguma coisa, eu também consigo. Não deve ser Faz tão sentido. difícil. Gênio. Olha o nível da advogada que ele contratou, qualquer um consegue fazer isso. O Davi Brito, estando no primeiro semestre de direito, seria melhor que essa advogada aí, que Falei pelo menos ele ia cara, conseguir velho, acalmar falei o Coringa dele. dançando calma, calabreso. No outro dia, Foi o Arthur excitado. aparece vestido de Coringa no tribunal. E ele realmente começa a agir como um comediante. Ele faz o showzinho dele e ele arranca bons aplausos e gritos de apoio dos seus admiradores ali no tribunal. O maluco tá achando que ele tá num paredão. Realmente assim- o advogado dele deveria ser o Davi Brito. E aí, tá... Mas em qual cenário um juiz permitiria que ele colocasse maquiagem e fosse defender maquiado? Sim. Tipo, primeira coisa que o juiz ia fazer é, ó, ou você tira a porra da Vamos ter maquiagem, respeito pelo tribunal. ou a gente vai te prender aqui, tá ligado? É. Não pode ficar fazendo esses bagulho, né? Tanto o promotor de justiça como o Arthur dizem que eles encerraram seus casos e o tribunal entra em recesso até o dia seguinte para eles tomarem uma decisão quanto à sentença dele. Só que quando ele volta pro hospital, ele é abusado pelos guardas que ficaram bravos com ele por ele ter falado mal deles durante o julgamento. Se já não estava claro o suficiente que esse diretor odeia esse personagem, acho que agora vai começar a ficar cada vez mais. Até porque esses guardas, eles saem completamente impunes do que eles fizeram. Eles até matam um colega do Arthur ali do hospital e também não acontece nada com eles por eles De terem graça, feito isso, tá? sim. Isso daqui foi uma das maiores cagadas na cabeça, não só do personagem do Arthur, como também do espectador. O espectador espera que esses desgraçados sejam punidos. A gente sabe que o Arthur também não é bom, mas esses guardas também não. A gente queria ver Sim, o Arthur matando entendi. eles, mas eles não vão dar essa satisfação É, porque pra parece gente. até que é isso, né? Parece até que é isso. Na construção do filme, parece que eles falaram assim, que não ia ser uma ideia ruim, tá? Tipo, vamos construir pessoas que a galera vai torcer pra que o vilão mate. Porque a gente tá acompanhando um filme de um vilão. Sim. Então vamos construir pessoas que são bizarras a ponto da gente querer que o cara mate todo mundo. E quando ele matar todo mundo, a galera vai comemorar. E aí, pra não deixar tanto passação de pano, vamos fazer ele matando uns inocentes também, pra galera também não endeusar esse cara. Aham. Mas não, né? Não é isso que acontece. Não vai acontecer nada com eles. No dia seguinte, na hora de dar o seu discurso final, o Arthur disse que ele pretendia dar um discurso como Coringa, mas ele não consegue mais manter essa máscara. Porque o Coringa é Por quê? confiante, o Coringa desafia as autoridades, ele mata quem fica no caminho dele. Mas ele não consegue mais sustentar essa máscara. Ele admite que ele não é esse cara. Ele é apenas o frágil e patético Arthur Fleck. Aí é foda. O Coringa não coringou. Vocês têm noção?
Pô, que no filme do Coringa, o Coringa não coringou, aí é foda, hein? Eu nunca vi alguém tão arrependido de ter criado um personagem igual esse diretor. Nisso, a Mano, Arlequina... o problema do diretor, velho, é que ele levou muito pro coração. Que, tipo, beleza, os caras tava pegando o bagulho pra usar pra um lado meio bizarro, mas, velho, isso existe sempre. Tipo assim, você não precisava fazer um filme inteiro pra querer criticar essa galera. Não. Você podia ter se pronunciado em algum lugar e, sei lá... Mas assim, Feito isso outra não coisa. faz nada. Mas você pegar todo o personagem que você construiu, que foi muito bom no primeiro filme, e destruir ele no segundo, só Não faz. porque meia passada de gente tava usando o bagulho de forma que você não queria, não faz sentido nenhum. Não, porque, tipo assim, o personagem Coringa, ele já era usado. Até porque o Coringa sempre foi um vilão. Né, então, exatamente. Tipo assim, quem é pirado da cabeça e quiser usar o Coringa, vai continuar usando o Vai Coringa. usar de qualquer jeito, porque ele sempre foi um vilão. E foi o que eu falei. Eu acho que seria mais impactante deixar o Coringa cada vez mais filho da puta. Sim. Porque aí, eu acho que isso ia criar uma divisão. Igual eu falei, ó. Se vai refazer o roteiro... O roteiro seria o seguinte, básico. A mina vai tentar tratar ele. A mina que vai ser a Lady Gaga vai tentar tratar ele. E vai ter o julgamento. No processo que a mina tá tentando tratar ele vai mandando uns argumentos que ela vai falando. Aí eu perdi no argumento, aí eu perdi no argumento. E ele vai fazendo ela questionar a realidade e a sanidade junto com ele enquanto ele tá fazendo esse processo. Aí poderia até ter uma ou duas músicas ali. Nisso, os caras vão sendo filho da puta com ele. A gente fica torcendo pra ele matar todo mundo. Ele mata todo mundo, só que ele pira e mata até uma galera inocente. Aí isso ia ter uma ruptura, tipo assim, caraca, mano, realmente ele é inconsequente. Porque o cara é piradão, né? Porque ele é Pra ele pirado. ser piradão. E aí eu acho que poderia não transformar o personagem no inútil, mas mostrando que o personagem é ruim mesmo. Esse roteiro é muito bom! Que veio toda vestida de Arlequina também fica muito decepcionada com ele e vai embora do tribunal, porque ela gostava do Coringa e não do Arthur. Cara, será que o Joaquim Fênix pegou a esposa do diretor? Porque não é possível. O cara realmente vai acabar o filme sem nada e sem ninguém. E aí, enquanto eles leem a sentença dele, ele começa a rir descontroladamente por conta da doença dele. E as pessoas ficam revoltadas querendo arrebentar ele na porrada. Pô, tem umas ceninhas que eu acho que eles poderiam colocar nesse personagem, que é tipo assim, ele tem a doença que faz ele rir do nada, né? Isso é uma construção interessante. Aí imagina que em algum momento desse filme ele tá rindo pra caramba, fala assim, cara, você quer tomar os seus remédios? Ele fala, mas não é minha doença, eu gosto de rir agora. Aí já transforma um personagem tipo assim, cara, então ele tá pirando mesmo. Só que o Coringa não tá coringado, aí o que que faz, né? Não coringa o Coringa. Nisso, alguém simplesmente explode uma das paredes ali no prédio. Muita gente se fere, o próprio Arthur sai voando de um lado pro outro e o Harvey Dent fica com metade da cara dele arranhada. Só que assim, Nolan já fez isso melhor. Ele tem metade da cara dele em carne viva. Não é só esses arranhãozinhos aí. É engraçado demais ver a diferença de tratamento do diretor com o Harvey Dent e com o Coringa. No meio de todo esse caos, o Arthur se levanta e consegue sair. Eu tô tentando salvar o filme? Não, nem por um segundo. Eu tô reescrevendo. Não, eu tava reescrevendo o roteiro, né? Sim. Se fosse pra apagar e fazer do zero. Se alguém quiser me contratar aí depois, ó, aí o Warner. Eu jogo no ChatGPT, traduzo pra inglês e mando pra vocês. Sair do tribunal e lá fora um dos fãs do Coringa reconhece que eu tenho uma boa história e coloca do Batman, ele hein? dentro de um carro. E aí eles ficam todos felizes assim, falando que eles vão começar uma revolução, botar fogo em tudo. Só que quando o carro para num semáforo, o Coringa foge dali. Ele não quer saber dessa revolução não, ele deixa os fãs dele pra trás. Daí ele vai até aquela escadona que tem no primeiro filme, onde ele ficou dançando e encontra a Arlequina lá. Aí ele diz que agora ele tá livre e eles podem fugir juntos, começar uma vida nova com o filho deles, mas ela não quer isso. Ela só se interessa nele se ele for o Coringa. Cara, eu acho que nem o Batman odeia tanto o Coringa assim. E olha que o Coringa comeu a tia do Batman. Já tá até ficando meio cômico o quanto dá errado as coisas na vida desse cara. Parece aquele meme do jogo Heavy Rain que você tem que apertar os botões na hora que eles aparecem na tela. Só que se você erra, o seu personagem ele só fica tropeçando em tudo que aparece na frente. Esse filme é isso, durante 2h30. E aí a Arlequina vai embora e a polícia prende de novo ele. Num outro dia, lá no hospital, os guardas chamam ele dizendo que ele recebeu visita, só que no meio do caminho, um outro paciente para ele e pede pra contar uma piada pro Arthur. E ele conta uma piada muito parecida com a que o Arthur conta no programa de TV antes de matar o apresentador, que termina daquele jeito, você vai ter o que você merece, um negócio assim. E aí o rapaz apunhala o Arthur várias vezes no abdômen. E a essa altura do campeonato, surpreende alguém que vai ser assim que o filme vai terminar? Depois de cuspirem na cara dele durante
esse filme inteiro te surpreende que vai ser assim que ele vai morrer? Eu fico surpreso que isso daí não aconteceu antes. Lá na marca de, sei lá, 1h30 de nossa, filme que ele merda. morre Que e o resto do anticlimático, filme né? é só Carlequina. Eu tô surpreso que ele conseguiu durar as 2h30. Isso daí é uma conquista a se comemorar. E aí, enquanto o Arthur fica se agonizando no chão, esse rapaz começa a cortar a própria boca dele com a faca, dando a entender que ele é o verdadeiro Coringa. Pra quê? Já não soube fazer um, vai querer fazer dois? Exatamente. Porra. Pô, o cara ficou, não, mas eu vou fazer um segundo filme, porque na verdade eu preciso passar uma mensagem. E aí, tipo, aí você vai fazer outro Coringa? Tipo, mano, pra quê? Eu acho que o cara pensou assim, vai que dá dinheiro, eu já faço um 3 aqui, tá ligado? Mano, eu já vou fazer o segundo. Era só ter feito o segundo bom. Exatamente. Ou seja, não só eles mataram o Coringa, como eles também estão tentando dizer que esse nunca foi o Coringa. Mas, se esse não é o Coringa, por que caralhos tem 2 filmes dele? Quem que é esse maluco? Por que eu fiquei mais de 4 horas vendo um filme de um cara aleatório? Que porra é essa, velho? Que Não faz cagada sentido nenhum. colossal é essa? No final, o filme realmente mete essa. O verdadeiro Coringa são os amigos que nós fizemos pelo caminho. Como é possível isso? Isso aqui realmente é um pedido de desculpas de 2h30 pelo que foi o primeiro filme. Gente, esquece aquilo lá. E é exatamente por isso que o único Coringão continua sendo o todo-poderoso Timão. Do nada. É isso, pessoas. Sei lá, não tem nem o que comentar, sabe? Não tem nem o que falar sobre isso daqui. E, tipo, só não fazia, velho. Se não gostou do primeiro, só não fazia o segundo. É isso. Ah, mas e dinheiro? Mano, você colocou o seu nome pra merda. O diretor aqui colocou o nome dele pra bosta. Se ele era respeitado no primeiro filme, é que ninguém leva mais ele a sério. Tipo assim, às vezes não compensa. Às vezes a aposentadoria compensa mais, não compensa? Será? Deixa- Mas você acha que ele vai se aposentar? Se eu, assim, ele não, mas se eu ganhasse o dinheiro que ele ganhou no primeiro filme... Ah, com certeza a gente se aposentaria. Mas Se aposentaria. a galera... Se aposentaria. Mas Mas o pessoal pira no dinheiro, né? Cara aí, É véi. foda. É, É isso, rapaziada. comentem aí o que acharam.